Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta aqui para mais um bate-papo semanal sobre a Palavra de Deus e sobre lições que podemos tirar para a nossa própria vida. E hoje eu gostaria de, em meio a essa chuva que cai, essa natureza em redor, comentar um pouco com vocês a respeito de algumas emoções que eu pensava que eram exclusivas minhas, mas hoje percebo que são mais comuns do que eu imaginava. Principalmente emoções que nos fazem questionar por que nós nascemos, como nascemos e onde nascemos. Eu me deparo com muitas pessoas, e estou falando isso quase que na primeira pessoa do singular, é uma autobiografia que eu estou expondo para vocês aqui, que quando olham para a sua vida, o pai e a mãe do qual eles nasceram, a família na qual eles foram gerados, se é que se pode se chamar de família em alguns momentos, essas pessoas questionam por que Deus permitiu que eu nascesse assim. Eu confesso perante todos vocês que a minha biografia não é algo muito fácil de ser contado. Muitas pessoas pedem assim, Rodrigo, conte a sua história, a gente gostaria de saber. Às vezes numa pregação, numa palestra aqui e ali, eu dou flashes de coisas que aconteceram comigo, mas nunca contei de maneira geral e não sei se ainda estou preparado para isso, para escrever um livro com a minha própria história, do começo até hoje. Mas alguns flashes eu consigo dar para vocês. Lógico que frutos de uma transformação da graça de Deus e também de muita terapia. Sim, terapia. A ajuda dos profissionais de saúde mental não é dispensável. Eles são usados por Deus para nos ajudar. Muitas pessoas pensam erroneamente que tudo se resolve com oração, leitura da Bíblia e jejum. Embora esses três elementos são fundamentais na vida do crente, Deus não faz com que estes sejam um substituto da busca por profissionais de saúde, médicos. É interessante notar que muitas vezes na Bíblia, ou talvez na maioria dos casos, os milagres que Deus operou sempre foram intermediados por seres humanos. Você já parou para pensar nisso? Deus poderia, ele mesmo, ter aberto o Mar Vermelho, mas ele pediu que Moisés erguesse o cajado. Ele poderia, ele mesmo, Deus, ter feito a ressurreição do filho da viúva, mas ele usou o profeta. Por que Deus usava sempre seres humanos como intermediários entre a sua ação miraculosa e a necessidade do povo? Para mostrar que não é falta de fé eu depender de um irmão, de uma irmã, humanos como eu. Sendo assim, se Deus pôde usar o profeta do passado para ressuscitar uma criança, para abrir o Mar Vermelho, por que ele não pode usar um médico hoje para me curar, uma psicóloga para me orientar, alguém da área de saúde mental para me ajudar? Então não pense que os milagres acontecem única e exclusivamente entre você e Deus. O universo é muito mais do que eu e Deus. E para chegar ao Altíssimo, eu tenho que passar pelo meu irmão, que é tão fraco e pecador como eu mesmo. Talvez esta é uma forma que o Criador tem de mostrar que nós não podemos achar que nos bastamos em nós mesmos. Bem, sobre a minha vida, compartilhando alguma coisa com vocês, eu tenho a coragem de dizer aqui que a minha geração, o meu nascimento, não foi alguma coisa desejada. Eu não sou fruto de um pai e uma mãe que casaram e desejaram ter um filhinho e sonharam com esse filhinho e planejaram o quartinho dele. Não. Eu sou fruto de uma relação sexual não planejada, de um homem que estava com um pouco de bebida alcoólica na cabeça, uma mulher também, e os dois acabaram tendo um encontro ali, e quando ela viu naquele primeiro encontro, ela estava fértil e ficou grávida de mim. E numa época em que pessoas que moravam juntas sem serem casadas, a sociedade tinha uma repulsa muito grande a isso aí. Então imagina, meu pai e minha mãe resolveram morar juntos sem serem casados. E morar juntos porque ela ficou grávida do meu pai. A família não aceitou, ninguém aceitou, nem os vizinhos, nada. Aliás, a primeira, digamos, profecia que eu tive de um crente foi quando um irmão da minha mãe e uma irmã da minha mãe, dois tios meus, evangélicos, foram à casa da minha mãe, e eu sempre ouvi essa história, que eu estava recém-nascido, e quando ela se surpreendeu com a visita dos dois irmãos, o irmão e a irmã, ela disse, que bom, vocês vieram conhecer o meu bebê? Eles disseram, não. O fruto do seu adultério, isso que você carrega aí, o fruto do seu adultério,
Nós viemos aqui amando do Senhor para ajudar você a consertar isso. Você vai agora largar esse homem, vamos comigo para São Paulo, meu tio morava em São Paulo, você vai trabalhar para criar isto, e assim nós podemos, pela mão do Senhor, tirar você da lama. Como ela não aceitou ir com eles, preferiu continuar vivendo com meu pai, a profecia continuou. É uma pena, dizia o meu tio evangélico, porque o Senhor me mostrou que o meu filho é soldadinho de Cristo lá em São Paulo, mas esse que você carrega aí será um bandido que trará muita dor para você e para todo mundo, porque ele é fruto de um adultério, não foi algo desejado por Deus. Eu cresci ouvindo essa história, e num lar realmente complicado, porque minha mãe tinha muitos problemas emocionais, ela já morreu. Eu acredito em algo próximo à bipolaridade, embora eu sei que o termo bipolar hoje é um termo um tanto em desuso, tem que ser melhor explicado, mas com muitos problemas emocionais. Um irmão mais velho, por parte de mãe, que não era filho do meu pai e que praticava muita violência doméstica contra mim. O meu pai também, que às vezes naquela situação toda ficava um pouco omisso emocionalmente. Ou seja, eu não hoje vou mentir para vocês em dizer que a minha história é um conto de fadas. Eu nasci num lar que era uma pocilga emocional. Graças a Jesus, a profecia do meu tio não se cumpriu. Eu não me tornei um marginal, pelo contrário. Eu fui conhecer esse tio quando eu já estava com 16 anos e já era adventista. E um dia ele veio me conhecer e ele tomou surpreso o fato de que aquela criança, sobrinho dele, que ele nunca viera ver, estava agora aceitando pregar a Bíblia e queria um dia ser um pastor. Mas, resumindo a história, sim, pode parecer muito simples, mas eu guardei e ainda guardo algumas sequelas dessa criação tão problemática do ponto de vista emocional, sabe? Até hoje eu tenho alguns problemas, às vezes a minha cervical é muito tensa, porque a minha infância toda foi com tensão dentro de casa, sempre tenso. Sabe aqueles animaizinhos da África que a gente vê assim, que ele está sempre estressado olhando assim, o suricato, né? Eu sempre vejo esses filmes, eu vejo esses animaizinhos, eu me identifico com eles, porque eles acordam. Eu já vi alguns desses documentários do Animal Planet, que eles estão com a adrenalina a mil, porque eles estão sempre olhando assim se o predador não vai pegá-los. Eu me identificava com aquele bichinho ali, porque todos os dias era uma tensão emocional muito grande. Sabe o que é você ter 4, 5, 6 anos de idade e a sua mãe dia após dia falar com você assim, olha aqui, levantar o travesseiro, mostrar um punhal e falar, tá vendo esse punhal? Hoje à noite eu vou matar seu pai. Imagine isso na cabeça de uma criança. Imagine um dia que esse irmão que eu descrevi chegou em casa bêbado e eu estava assistindo um programa de TV, ele trocou o canal porque ele queria ver uma outra coisa e eu fui reclamar com meu pai foi falar com ele bateu no meu pai. Quem estuda psicologia sabe como é terrível isso para criança na época que o pai é o herói, e ver o pai apanhando e aquela coisa toda, e meu irmão batendo no meu pai pulando o muro para a casa do vizinho, a polícia sendo chamada, o caburão vindo, levando o meu pai e o meu irmão juntos. Eu vi meu pai entrando no caburão da polícia. Numa outra feita também que ele bateu no meu pai fugiu, eu lembro do chinelo do meu pai ali colocado, ele correu e largou um dos chinelos para trás. Até hoje, é interessante, se passaram tantos anos, toda vez que eu vejo um chinelo largado no chão, ou um barulho de uma porta batendo, eu me lembro de alguma violência da minha casa. Do meu irmão batendo no meu pai correndo, minha mãe provocando meu irmão para bater no meu pai, porque ela falava muitas vezes, hoje eu vou contar para o seu irmão que eu vi seu pai com uma outra mulher. Todo esse caldeirão de emoções negativas trouxeram muita dor, muito problema de autoestima, e muito questionamento. Um dos questionamentos que eu fazia já depois de ter me tornado adventista, quando eu via o pastor Alejandro Bulhon dizendo, você é a coisa mais linda de Deus, eu confesso que eu ouvia intelectualmente aquela mensagem dele, mas emocionalmente era difícil aceitar. Eu lembro de um outro pastor, Rubens Rogério, que uma vez pregou em Belo Horizonte, ele falava assim, você é o sonho de Deus. Eu falei, mas como eu posso ser o sonho de Deus? Como eu posso ser a coisa mais linda de Deus? Como eu posso ter sido desejado por Deus? Porque, raciocine comigo, aquela relação sexual do meu pai e da minha mãe estava diametralmente oposta ao que a Bíblia coloca. Não foi uma relação de amor, de alguém que tinha uma aliança um com o outro. Não, foi uma situação que aconteceu. Os dois ali
encontraram ele meio bêbado, ela meio bêbada, eles nem tinham nada um com o outro, daqui a pouquinho aconteceu, olha, lembra ontem? Pois é, agora eu tô grávida, então eu vou assumir a criança. Foi mais ou menos uma coisa assim. Se eu disser que Deus desejou aquilo, eu estou jogando fora toda a moral bíblica acerca do sexo. Se eu enfatizar a moral bíblica acerca do sexo, então eu digo que Deus não desejou aquilo. Se ele não desejou aquilo, o espermatozoide que fecundou o óvulo que tornou o Rodrigo também não foi desejado por Deus. Como é que eu posso ser o sonho de Deus? Como eu posso ser a coisa mais linda de Deus? Até que eu comecei a perceber algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês e que me ajudaram muito. Eu estou compartilhando essas coisas não é por autocomiseração. Não, eu não me sinto vítima. Pelo contrário, eu me sinto vitorioso. Não é vitimismo isso aqui, não é para você ter dó de mim. É para talvez inspirar você, porque eu descobri que muitas coisas a gente consegue mais autoridade no coração do outro pela nossa experiência do que pelo currículo Lattes. O título de doutorado, mestrado, pós-doutorado, especialização pode até trazer algum status quo na sociedade acadêmica, nas palestras que você dá, mas no dia a dia, talvez o que faz diferença é você saber que eu sou tão humano como você e eu consegui chegar lá. Não sei se cheguei lá no finalmente, mas estou a caminho de. E você pode ir comigo também. Então a primeira coisa que eu descobri olhando pela Bíblia é que Deus é um especialista em reciclagem. Deus é um especialista em tirar bênçãos de coisas que ele não desejou. Eu posso dar vários exemplos para você. Deus não desejava que a mulher sentisse as dores do parto. A dor do parto dada à mulher, segundo o livro do Gênesis, foi uma maldição e resultado do pecado. Deus não queria aquilo. Deus não queria. Deus falou, em dores você dará à luz a teus filhos. Mas já que ele é especialista em reciclagem, ele torna a dor do parto, paradoxalmente falando, a dor mais prazerosa da mulher. Porque ela sabe que está se tornando mãe. Tanto é que dizem os especialistas, não é o meu caso, eu não sou especialista em ginecologia, que parece que tem algumas substâncias, alguns elementos que o organismo produz, que o próprio cérebro produz, que a mulher tem depois um prazer que permite com que aquela dor não se torne um trauma, mas quem sabe o desejo para que ela se torne mãe novamente. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Foi uma outra maldição dada ao ser humano, à humanidade. E realmente, tem dia que a segunda-feira voltar para o escritório é terrível. Mas como é bom ter um trabalho. Como é bom estar satisfeito, ver o fruto de um trabalho penoso. Deus é especialista em reciclagem. Outra coisa que eu percebi também, e isto eu quero dar os créditos, foi de um filme que eu assisti, Something About Us. Acho que o título do filme era esse, Alguma Coisa Acerca de Nós. É um filme evangélico, onde contava a história de uma mulher que era muito fiel a Deus e ela trabalhava com pessoas sem teto e o marido não apoiava muito, mas um sem teto que ela ajudou um dia estava conversando com o marido dela e o marido desabafando porque descobriu que a mulher tinha um câncer. E em determinado momento o sem teto vira para o marido e fala assim, a senhora Megan, eu não lembro o nome dela, eu vou chamar de Megan, a senhora Megan é muito importante para Deus. A senhora Meg, acho que era Meg. A senhora Meg é muito importante para Deus. E o marido, sim, ela é muito importante. Ela faz coisas muito boas para Deus. E o sem-teto falou, você não está entendendo. A senhora Meg é amada de Deus. E o marido, sim, eu sei que ele é amada de Deus. E o sem-teto falou, o senhor ainda não está entendendo. A senhora Meg é amada de Deus. E quando você é amado por Deus, você passa a ser importante para Satanás. Percebeu isso? Então eu comecei a notar, a partir de algumas vivências, leituras da Bíblia, e dessa frase desse filme, que quando o diabo percebe que Deus ama você, ele começa a mandar bombardeio. Como essa profecia que eu recebi. Meu tio já faleceu, mas coitado, assim como Pedro também foi tomado pelo diabo e falou com Jesus, tem dó de ti mesmo, Senhor, que Jesus falou para Pedro, para trás de ti, Satanás, quem sabe esse meu tio também, numa fraqueza, falou algo que não veio de Deus. E o diabo tenta. Então, quando vem os problemas do diabo na minha vida, não é porque eu sou um desgraçado, um miserável. De repente, é justamente porque eu sou importante para Deus. E, de certa forma, eu tenho o privilégio
de, numa situação mínima, repetir em minha vida a experiência do Cristo. Porque Cristo também era importante para Deus, amado de Deus, e por ser amado de Deus, Cristo se tornou importante para Satanás. Importante em que sentido? Eu tenho que destruir esse homem. Por isso que Satanás tentou destruir Jesus desde a infância. E como diz Isaías 53, Jesus se tornou homem de dores, sabendo o que era padecer, alguém que foi traído, machucado. E a outra coisa que eu consegui desenvolver e que quero passar para vocês é a questão de resolver bem as minhas origens. Eu confesso a vocês que muitas vezes, quando eu encontrei uma senhora piedosa da igreja, fiel, que às vezes os filhos não valorizavam aquela mãe, sabe, aquela mulher ali, dedicada, de fala macia, eu falava, puxa, por que essa mulher não foi minha mãe? Como eu queria ter essa mulher como mãe? Quando eu vi às vezes um homem piedoso, por que esse não era o meu pai? Quando eu vi uma casa bem estruturada, sabe? Aquela casa que tem o filho e a mãe bem ali, os pais vivendo bem. Nossa, como eu queria ter nascido naquela casa ali, com aqueles irmãos, com algo certinho. Por que eu tinha que nascer naquela pocilga emocional? E olhando a vida de Jesus, eu notei que isso poderia ser questionado em relação a Cristo também. Quando você vai a Mateus capítulo 14, vai contar sobre os irmãos de Jesus. Mateus capítulo 13, versículos 53 em diante. Diz assim: quando Jesus acabou de contar estas parábolas, Mateus 13, 53, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde vem essa sabedoria, esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde vem tudo isso? Bom, a primeira coisa que eu aprendo aqui em Mateus, para surpresa de muitos, é que Jesus tinha no mínimo 6 irmãos. Porque dá o nome de 4 homens, Tiago, José, Simão e Judas, e fala irmãs no plural, então no mínimo 2. Quem seriam esses, no mínimo, 6 irmãos de Jesus? Em outras passagens bíblicas, você tem, por exemplo, Marcos, capítulo 3, versículos 31 em diante, Jesus estava pregando no lugar quando falava assim, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Vai lá vê-los. Jesus falou assim, não. Mas eles estão te chamando lá fora, Jesus. Não, minha mãe e meus irmãos estão aqui. Isso demonstra até um certo distanciamento. Quando você vai para o Evangelho de João também, tem uma hora que João fala que Jesus estava evitando ir à Judeia, porque lá eles queriam matá-lo. Aí chegam os irmãos de Jesus, olha bem a cena. Jesus estava evitando ir à Judeia, porque lá queriam matá-lo. Chegam os irmãos de Jesus e falam o seguinte, olha, você tem que operar esses milagres em Jerusalém, na Judeia, onde todo mundo pode ver. E João coloca uma nota assim, porque nem seus irmãos criam nele. Quem seriam esses irmãos de Jesus que eram tão hostis? Há 3 hipóteses. Uma delas, que seriam filhos de Maria e José, que ela teve depois de Jesus. Autores protestantes gostam muito dessa hipótese. Uma segunda hipótese é que não seriam irmãos de verdade de Jesus, seriam apenas parentes ou pessoas distantes. Como eu chego na igreja e falo, olá irmão Antônio, olá irmã Maria. E não são irmãos, é apenas uma forma elegante de falar. Os católicos gostam dessa segunda explicação, dada inclusive por São Jerônimo, por causa da ideia da Imaculada Conceição, da Imaculada Conceição, não, repetindo, da virgindade perpétua de Maria. A Imaculada Conceição vem com Duns Scoto muito tempo depois. Aqui a ideia é que Maria permaneceu virgem até o fim dos seus dias, ela nunca deixou de ser virgem, então ela não poderia ter outros filhos. Bom, a explicação protestante, ela não me convence muito, porque esses irmãos de Jesus parecem ser irmãos mais velhos de Jesus do que Jesus, porque eles dão ordens a Jesus. Em segundo lugar, Maria não parece ter outros filhos mesmo, porque quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele chama João, um discípulo amado, e fala assim, João, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E a partir daquele dia, continua o Evangelho, João continuou cuidando de Maria. Se ela tivesse outros filhos, Jesus não precisaria confiá-la ao discípulo amado. Percebeu? A terceira opinião, que para mim é a que faz mais sentido, também não acho que
seriam parentes distantes de Jesus, porque a Bíblia fala tua mãe e teus irmãos, é muito clara a categoria, né? E para primos, por exemplo, você tem a palavra anépsios, aqui não, aqui usa a palavra adelphoi. Para mim, a terceira explicação, que vem de uma tradição antiga do proto-evangelho Jacob, essa tradição é bem antiga, diz que José, o pai terreno de Jesus, ou padrasto, se você quiser chamar assim, José era viúvo quando desposou de Maria, que era uma menina adolescente dos seus 13, no máximo 15 anos, que era a idade que as meninas se casavam. Então esses filhos e filhas eram do casamento anterior de José. Agora imagina a situação. Maria era a madrasta desses 6. Além de ser a madrasta, tinha uma história meio mal contada ali, que ela engravidou antes de José terminar todo o sistema do casamento com ela, porque José fez a proposta do casamento, ela já estava desposada dele, ele foi levantar o dote, nesse meio tempo ela aparece grávida. Inclusive existe uma tradição também do 2º século, tão antiga como essa do proto-evangelho Jacob, da viuvez de José. Essa outra tradição diz que havia um boato que Jesus era filho bastardo de um soldado romano que violentou Maria ou a seduziu, e Maria ficou grávida desse soldado, então José acabou assumindo a paternidade de Jesus, quando na verdade ele era fruto de um caso de Maria com um soldado romano. Realmente teve uma vez no evangelho que os judeus jogam uma indireta em Jesus. Nós não somos bastardos, nós temos um pai, que dá a entender que realmente procedia aquela acusação que Jesus era um filho bastardo. E então? Seja qual for as explicações, eu falei que eu gosto mais dessa terceira, o fato é que Jesus nasceu num lar onde ele recebeu bastante hostilidade. Se proceder essa minha hipótese, a terceira, que esses filhos eram irmãos mais velhos de Jesus por parte de pai, imaginem que situação Jesus cresceu ali em Nazaré, uma cidade que tinha no máximo 300 ou 500 habitantes, uma cidade pequena, uma vila, sempre sendo xingado. Quando José morreu, a situação de Jesus deve ter ficado insustentável. E eu posso também fazer sobre Jesus a mesma pergunta, o mesmo questionamento acerca de mim mesmo. Por que Deus não fez Jesus nascer num lar de casais piedosos? Por que Jesus não nasceu filho de Zacarias e Isabel, como João Batista? João Batista parece que nasceu num lar muito mais equilibrado do que Jesus. Por que ele tinha que nascer em Nazaré? Lembra a fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por que Jesus tinha que nascer ali, naquele lugar tão hostil, com irmãos que praticaram bullying a vida toda? Talvez aí nós aprendamos que Deus sabia que mesmo Jesus, embora tivesse um caráter divino, enquanto ser humano, podia aprender através da reciclagem de Deus a como ser uma pessoa realmente que pudesse ser o exemplo de seus irmãos. Então, meus amigos, eu não tenho explicação assim, para longe de qualquer questionamento, por que Deus me permitiu nascer do casal que eu nasci e não do casal que eu gostaria de ter nascido. Por que Deus permitiu eu ser irmão de quem eu não gostaria de ser e não ser irmão de pessoas que eu gostaria que fossem meus irmãos? Por que Jesus teve que nascer naquela família tão hostil e não nasceu, quem sabe, como eu falei, na casa de Zacarias e Isabel? Por que Jesus não nasceu irmão de João Batista, ao invés de irmão de Judas e desses outros aí, que não confundam o Judas que o traiu? Por quê? Eu não sei. Mas, pegando a vida do Cristo e a minha vida, eu aprendo 3 coisas. Letra A. No final, com Deus, tudo dá certo. Não importa os caminhos tortuosos pelos quais nós passemos. Letra B. Deus ainda é especialista em reciclagem. E Ele prova que Ele pode tirar obras de arte do que aparentemente seria lixo. E letra C. Se Jesus passou por isso, por que eu quero estar isento dos problemas? Então não sou masoquista e Deus não é sádico. Mas quando os problemas e as provações me vêm, eu agradeço a Deus pelo privilégio que eu tenho de, numa forma diminuta e humana, partilhar um pouco da experiência do meu Salvador. E então, mais importante do que o que os seus pais fizeram com você, é o que você pode fazer
a partir daquilo que seus pais fizeram com você. Eu decidi transformar os meus traumas em pregação, em esperança, em ajuda ao meu semelhante. E pode ter certeza, essa tem sido a minha melhor terapia. Espero que sirva para você também. Um grande abraço e que Deus abençoe você.